Olá pessoal, vamos começar mais uma aula e hoje vamos tratar do assunto de teoria de conjuntos. E antes de falarmos propriamente sobre esse assunto, vamos nos situar aonde estamos na disciplina. Na unidade passada, nós tratamos da estatística descritiva, que envolve desde o método de amostragem até o cálculo de medidas resumo. Então, coletamos os dados e analisamos os dados observados através de tabela, de gráficos e de estatísticas. Na aula de hoje, nós começamos essa segunda coluna de probabilidades, que aprenderemos probabilidade propriamente, variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. E a teoria de conjunto, vocês vão perceber que é a base essencial para compreender probabilidades. Então, se antes observamos os dados e compreendemos um evento passado, agora vamos observar os dados e tentar prever eventos futuros. E, informalmente, o conceito de conjunto é um agrupamento de itens que compartilham uma propriedade comum. Por exemplo, veja esses indivíduos. Como que conseguiríamos agrupá-los de alguma forma? Ora, Eduardo, poderia ser através da raça. Então, o que temos aqui são conjuntos que foram criados a partir dessa característica. Mas eu poderia considerar esse agrupamento através do sexo. Então, quando eu digo que compartilham uma propriedade comum, a propriedade nesse caso é o sexo. E esse conceito de conjunto nós já estudamos desde criancinha. Quando temos os nossos brinquedos e aprendemos a contar estes brinquedos, na verdade estamos criando uma bijeção entre o conjunto de brinquedos e o conjunto dos números. Então esse assunto ele é mais simples do que a gente imagina e vai ser muito aplicado em probabilidade. Vamos ver um exemplo. Nesse artigo, estamos avaliando se mudanças climáticas afetará mais países em desenvolvimento. Aqui temos cada bolinha representando um país e note que existem agrupamentos. E estes agrupamentos foram construídos baseado em uma característica comum, que nesse caso é o continente. Então, a gente tem a América Latina, o Brasil, a Colômbia, a Venezuela, ou a Europa, que é esse azul mais escuro, e assim por diante. Então, esse é o conceito de conjunto. Vamos agora estabelecer formalmente algumas definições que são úteis aqui para a nossa aula e também serão utilizadas em probabilidade. A primeira delas é a definição de elemento. Vamos aprender todas essas definições através de um exemplo, que é esse. Considere um conjunto ômega como sendo os números naturais menores do que 8. Então, o que eu tenho é essa representação. O ômega é o conjunto total e dentro desse conjunto a gente tem o número 0, 1, 2 até o 7, porque o conjunto é menores do que 8. O elemento é exatamente cada um destes resultados. Então, a gente representa por esse x minúsculo pertencente a ômega. Então, no caso, x é um elemento, ômega é um conjunto. E essa é a nossa primeira definição. Vamos para a próxima. Subconjunto. Considere o mesmo conjunto que a gente estava estudando e agora esse A aqui é um subconjunto do meu ômega. E ele é representado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E na figura, o que temos é essa representação. Então, veja, é um subconjunto do meu conjunto maior, ômega. E é essa a definição. Dizemos que o conjunto A maiúsculo é um subconjunto de ômega se todos os seus elementos, 1, 2, 3, 4, estiverem também em ômega. E a notação é um pouquinho diferente. Veja que agora é uma relação de conjunto para conjunto, em que o conjunto da direita, que é o ômega, é maior do que o da esquerda, que é o A.
Mais uma definição, o complemento. Então, se temos o subconjunto A, podemos definir o complemento de A como sendo todos os elementos do conjunto ômega que não está no subconjunto A. Então, nesse caso da figura, teríamos essa representação. O complemento de A seria o 0, o 6, o 7 e o 5. Então, essa é a definição. O complemento de A em ômega é o conjunto dos elementos que estão em ômega, mas não estão em A. A notação é esse A com um C em cima, significando A complementar, ou um ômega menos o A. Mais uma definição, a de união. Então, temos o nosso conjunto ômega, temos o nosso subconjunto A. Agora vamos definir mais um subconjunto, que é o B, representado pelos elementos pares desse conjunto. Então, na figura, o que temos agora é um outro subconjunto, que é esse B. A definição de união diz que a união de A com B é, na verdade, todos os elementos que estão em A ou estão em B, e a notação é esse A, subconjunto, união com o B, um outro subconjunto. E na figura seria toda essa região em azul. 0, 1, 2, 3, 4 e o 6. E se estudamos a união, podemos estudar também a interseção. Considerando novamente esses dois subconjuntos, a interseção de A com B são todos os elementos que estão em A e estão em B. Ou seja, eles devem estar em ambos os subconjuntos ao mesmo tempo. E na figura é exatamente essa parte do meio, representada pelos elementos 2 e 4. Então, basicamente, essas são as definições que para a gente será útil no cálculo de probabilidades. É claro que a teoria de conjuntos não se limita ao que nós estamos apresentando aqui, mas o nosso objetivo é utilizar essa teoria para aprender probabilidade. E baseado nessas definições, conseguimos estabelecer várias operações entre conjuntos. Por exemplo, a operação A interseção com ômega são todos os elementos que estão em A e estão em ômega. Entretanto, já vimos que o A está contido em ômega, então o resultado é o próprio A. Ou ainda, a união com ômega. Ora, Eduardo, o conjunto ômega é maior do que o conjunto A. Então, a união desses dois conjuntos é o próprio ômega. Uma outra operação, a união B entre parênteses complementar. Isso significa que vamos considerar o subconjunto A união B, ou seja, todos os elementos que estão em A ou estão em B, e depois tomar o complementar. E isso, de uma forma bastante informal, significa aplicar o complementar no A, aplicar o complementar na união, que seria a interseção, e aplicar o complementar no B. Mais uma operação, a interseção com o conjunto vazio. Ora, Eduardo, isso dá o próprio vazio. Além disso, a união com o vazio vai dar o próprio A. E assim podemos fazer várias outras operações. Nós vamos voltar nesse assunto quando estivermos estudando probabilidade. Aqui é somente uma introdução desse tema. E uma outra definição muito importante para a gente é a de cardinalidade. E para entender essa definição, vamos para um exemplo. Antigamente, os pastores eles guardavam as ovelhas dentro de um cercado durante a noite e durante o dia eles liberavam as ovelhas. Mas para eles terem certeza que todas as ovelhas voltaram no final da tarde para o abrigo, eles faziam o seguinte: para cada ovelha que saía, eles colocavam uma pedrinha dentro do saco. E no final da tarde, para cada ovelha que voltava, eles tiravam uma pedrinha do saco. E isso, basicamente, é você contar quantos elementos tem no seu conjunto. O conjunto, nesse caso, é o de ovelhas.
E as pedrinhas representavam exatamente essa cardinalidade. Então, a cardinalidade é uma medida do número de elementos dentro do conjunto e é representado por esse A, que é o conjunto, entre duas barras verticais. Vamos ver um exemplo. Nesse caso, é aquele que já estávamos estudando, o subconjunto A, o subconjunto B e o conjunto total ômega. Se fôssemos calcular a cardinalidade de A união B, ela seria 6, que são todos os elementos dentro dessa região em azul. Mas veja que a cardinalidade de A, na verdade, é 4. E a de B é também 4. Ora, se a cardinalidade de A é 4, de B é 4, como que a cardinalidade da união de A com B é igual a 6 e não igual a 8? Porque essa relação ela não é direta, porque existe uma interseção. Nós estamos contando o elemento 2 e 4 duas vezes, quando contamos os elementos de A e quando contamos os elementos de B. Por isso que devemos excluir uma vez essa interseção. Então, excluindo a interseção de A com B, temos cardinalidade igual a 2 e chegamos num princípio muito útil para a gente em probabilidade, que é o da inclusão e exclusão, que diz que a cardinalidade de A união B é a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B menos uma vez a cardinalidade da interseção. Vamos ver um exemplo. Uma banda é composta de cantores e guitarristas, tal que 5 pessoas cantam, 4 tocam guitarra e 2 fazem ambos. Vamos definir o conjunto C como os dos cantores e G como os dos guitarristas. Qual que seria o tamanho da banda nesse caso? Ou seja, qual seria a cardinalidade da união entre C e G? A nossa representação seria dessa forma, e o que queremos então é essa cardinalidade da união, e ela é dada por a cardinalidade de C, considerando que tem 5 pessoas que cantam, mais a cardinalidade de G, como tem 4 guitarristas, seriam mais 2 elementos incluídos neste desenho, menos a cardinalidade da interseção, porque eu estou somando 2 vezes estes 2 indivíduos, o 5 e o 4. Por isso eu subtraio uma vez essa interseção. Então fica 5, que são as pessoas que cantam, mais 4, que são as pessoas que tocam guitarra, menos 2, que são as pessoas que fazem ambos, resultando em 7. Então essa é uma aplicação de cardinalidade e do princípio da inclusão e exclusão. Vamos utilizar muito este princípio em probabilidade. E terminamos aqui então essa primeira aula sobre probabilidade, em que tivemos uma breve introdução sobre a teoria de conjuntos.